essa conversa ela vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, a gente vai posta no Instagram do Infinito e depois vai para o YouTube. Então depois você pode rever ou quem não estiver aqui pode ver depois. Tá bom? Vamos lá. Então eu queria agradecer demais o Instituto Olga Rabinovich, que nos apoia o Infinito desde sempre e ele que está convidando todos vocês hoje para esse evento. Então agradecer a Olga e o Instituto para esse sarau nosso. E o conceito que a gente está pensando é, né, essa brincadeira que eu fiz sobre preparados para sararmos juntos, mas separados. Então, a origem da palavra sarau, ela deriva do latim seranus, serum, termos que fazem referência ao entardecer, ou ao pôr do sol. E significa uma reunião festiva para ouvir música, conversar, dançar e também com finalidade literária. Mas para a gente, ele é muito mais. Ele tem ação curativa. Aqui no Infinito, sarau é verbo também. É sarar. Eu saro, tu saras, ele sara, nós saramos, vós sarais, eles saram. Então, bora a gente sarar juntos, mas separados? Porque eu acho que o que a gente está vivendo agora, individualmente e coletivamente com o coronavírus, ele é muito simbólico. E nos coloca em contato direto com a nossa finitude e com a impermanência. Esses temas agora estão escancarados na nossa cara. Algumas regrinhas aqui, para todo mundo saber das regrinhas do Zoom. Embaixo tem o ligar e desligar, do lado esquerdo o microfone, ligar e desligar a câmera. E aqui embaixo tem o chat para fazer comentário, pergunta e tudo mais. Vocês podem ir fazendo por ali, tá bom? Então, agora fazendo a apresentação formal de duas queridas, que hoje eu posso falar que são minhas amigas. Elas participaram do Festival Infinito no ano passado, então eu peguei a imagem delas aqui. Então, a Gisela disse, ela é presidente da Sembra Sincep e cofundadora do Vamos Falar sobre o Luto. Ela estuda os significados do assunto há mais de 15 anos e ela é presidente do que eu falei, o Sincep é o Sindicato de Cemitérios e Crematórios. E ela foi co-realizadora do evento, do festival. E a doutora Valéria Tinoco, ela é psicóloga, mestre e doutora em psicologia clínica pela PUC de São Paulo. Há mais de 20 anos dedica-se ao cuidado de crianças e famílias que passam por rompimento de vínculos. Como cofundadora do Quatro Estações, Instituto de Psicologia, está envolvida na educação para a morte, por meio de ensino e produção de material sobre morte, perdas e luto. Ela também foi co-criadora do Festival Infinito. E foi um prazer. Como é que surgiu a ideia dessa conversa? Eu comecei a fazer o curso de especialização em luto no Quatro Estações. Então, há 2 semanas atrás, a gente teve a primeira aula. E a Gisela foi convidada no sábado, a gente passou sexta e sábado o dia todo online, tendo curso, e foi, apesar tinha um receio, como é que vai ser isso online, né? Um curso que era para ser presencial, mas foi ótimo, todo mundo estava muito presente, como eu estou sentindo que está agora. E a Gisela foi convidada para apresentar uma pesquisa que o Sincep fez em 2018 com 1.000 pessoas no Brasil para entender a relação do brasileiro com a morte. E depois a gente discutiu muito, e a aula da Valéria, no sábado, a gente abordou muito essa questão do impacto que agora, primeiro assim, da importância dos rituais de despedida, então, o velório, o enterro, a cremação. E 2 pontos que se destacaram foi, por que isso é importante? Primeiro, para trazer concretude. Tipo, aconteceu, eu vejo que isso aconteceu. E o outro ponto é o pertencimento social. É naquele momento onde eu sinto que eu sou amado, eu sinto que a pessoa que morreu, ela também é amada, então isso também traz conforto. Só que agora a gente não está sendo possível isso. Então essa conversa, eu acho que ela é muito rica. Então, eu vou trazer mais um chat só para mostrar o quanto que esse assunto está em evidência com esse cenário do que a gente está vivendo, que eu pedi para a Tati e para a Maju fazer esse levantamento só de algumas matérias que já estão surgindo, né? A dor das famílias proibidas de enterrar os seus mortos na Itália, da maca cova, suspeitos infectados não têm direito de despedida, não podemos nem ter o luto. Então, várias questões que estão surgindo, tanto na mídia nacional quanto na mídia internacional. Então, eu acho que isso é muito, muito presente hoje. Isso, eu não sei se já dá para mensurar qual vai ser o impacto no luto dessas pessoas no futuro. A gente sabe que isso vai ser desafiador. E essa é a proposta da conversa de hoje. Então, para começar, eu queria primeiro convidar a Gisela
para Gisela, você contar para a gente sobre esse estudo e esses principais aprendizados, principalmente, eu sei que o estudo ele é gigante, ele é super profundo, ele é lindo, mas focar especificamente nessa questão dos rituais e de despedida. O que você descobriu com isso? A pesquisa foi feita em 2018, como o Tom falou, foi feita com 1.000 pessoas, 1.000 brasileiros, e o intuito da pesquisa era entender justamente o que o brasileiro pensa sobre a morte. Por isso a gente chamou de cartografia da morte. São 1.000 brasileiros espalhados por todas as regiões, então dá para ter uma fotografia, né, uma fotografia, não é um vídeo, bem bacana do que é o pensamento geral. Essa pesquisa foi encomendada ao Estudo de Ideias pelo SINCEP e a Assembra. O SINCEP é o Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Privados do Brasil, e a Assembra é a associação. Eu trabalho no ramo funeral há 18 anos, estou à frente do SINCEP e da Assembra desde 2019, desde 2018, na verdade. E a minha experiência e o intuito da pesquisa foi nessa direção, né? Foi uma pesquisa direcionada para o setor funeral. E aí, como o Tom falou, a pesquisa trouxe vários insights. Eu acho que o principal insight, e também assim, a gente fez 2 rodadas. A primeira foi em 2016 e a segunda em 2018. E o grande insight dessa segunda rodada foi, com dados concretos, né, saber que o brasileiro ele tem muito mais medo de perder alguém do que da própria morte. Então, acho que esse é um primeiro dado que, por mais que a gente tenha, a pesquisa às vezes traz resultados que já estão no nosso saber, né? Como se a gente já imaginasse isso, a gente já tinha alguns resultados que a gente já vislumbrava, mas agora a gente tem isso como um dado concreto, né? Então, esse foi um insight da pesquisa e que já faz a ponte direta para a questão do luto. Então, se o brasileiro tem mais medo de perder alguém do que da própria morte, é justamente o medo do que vem pela frente, quando você perde alguém. E o outro ponto que eu acho que foi bem importante da pesquisa foi essa avaliação do que a gente está chamando aqui de rituais, que são as cerimônias fúnebres, né? Então, quais são as principais cerimônias? A cremação e o enterro. Então, a sessão de cerimônia que acontece quando há uma cremação, um enterro, o velório, a missa de 7º dia, eram essas 3 principais, né? Cremação, sepultamento, enterro, velório e missa de 7º dia. E aí a pesquisa vai mostrando como que qual é a reação comum do brasileiro a cada cerimônia dessa, né? A missa de 7º dia é uma cerimônia que já perdeu um pouco de sentido, ou seja, tudo aquilo que a gente conhecia por ritos fúnebres, eles já mudaram de cara, a gente já não sabe de onde eles vieram, que história que conta. Então, a relação que a gente tem com essas cerimônias, ela já está totalmente distorcida. E o que está acontecendo exatamente nesse momento de pandemia, né? A gente recebeu orientações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, e hoje no Brasil não é permitido fazer velório que dure mais do que 2 horas e que tenha mais de 10 pessoas. E ainda tem a condição de se resguardar um distanciamento de 1 metro. Fora isso, tem um outro lado, que é o dos profissionais dessas instituições funerárias, né? O profissional da funerária, do cemitério, do crematório, ele também agora está usando EPIs. EPIs são equipamentos de segurança que trazem uma nova configuração para cerimônias, né? Saiu há pouco tempo uma foto da Prefeitura de São Paulo, como que os sepultadores, os coveiros, estão se paramentando para os enterros. E é um macacão inteirinho de plástico e etc. O que também traz outro aspecto e cenário para um momento muito delicado, né? Então, fora o fato das pessoas estarem privadas
dessas cerimônias, a participação também, quem participa por 2 horas no velório, com pouca família, né, com pouca rede de apoio, também tem esse aspecto, essa imagem, né, por que isso, né? E acho que vale explicar. Tudo hoje tem que ser esterilizado. A gente está vivendo esse momento da pandemia, então todo mundo tem que usar máscara preferencialmente. E o uniforme de um coveiro é um uniforme de brim, é um uniforme de tecido grosso, que tem que ser resistente ao tempo e etc. E a esterilização desse uniforme, ela depende da quem cada enterro, a equipe sai, lava a roupa e volta, né? Então, por isso o uso do macacão descartável. Mas o impacto visual é complexo também, né? Nesse momento que todas as cerimônias estão reduzidas ou não cerimônia, e ainda tem esse cenário. Então, esse é um panorama do hoje, nesse setor. Legal, ótimo. Muito interessante. Obrigado, Gisela. Valéria, e ouvindo tudo isso, né, que você trouxe, né, na nossa conversa das 2 semanas atrás, sobre essa questão do luto, a importância dessas cerimônias. Fala um pouquinho desse aspecto, por favor, psicológico, emocional, dessa importância, e também que agora a gente não vai poder viver isso. Dá uma geral para a gente, por favor. É sabido, né, em todas as culturas, né, diferentes culturas, em todas as religiões, a morte tem um lugar muito específico, né? E com o específico que eu quero dizer, muito garantido, né, dentro de cada cultura. E o que fazer numa situação de morte também é descrito por muitas culturas, a gente sabe que tem práticas diferentes, mas em cada lugar há uma forma de lidar com o morto, com o corpo morto, com os rituais, né? Então, o que a gente está vivendo agora, primeiramente, traz esse impacto direto de eu não poder vivenciar esse período da forma como eu sempre esperei, ou até como eu sempre fiz em pessoas que já passaram por essa experiência, né? Então, esse lugar de se despedir do seu ente querido e realizar os rituais de funeral, que é importante e, como eu falei, marcado na cultura, quando isso não pode acontecer, isso trará impactos muito, muito importantes. Tem um estudo que saiu agora em fevereiro, de um autor chamado Amante. Ele fala que o coronavírus roubou da humanidade a necessidade inata de cuidar do seu morto. Isso é muito forte, né? Ele fala da humanidade, mas a gente pode ampliar, né? Os animais têm essa capacidade inata de cuidar do seu morto. Então, todo mundo já deve ter visto imagens de primatas cuidando velando os seus entes queridos mortos, né? Os seus semelhantes que faleceram. Então, essa necessidade de despedida e de estar com o ente querido falecido, poder proporcionar uma última cerimônia, um último adeus, né? É algo que, além de estar instituído culturalmente, socialmente, a gente pode entender como algo inato, né? Então, quando a gente hoje pensa qual vai ser o impacto disso, é claro que vão sair muitas pesquisas, milhares de pesquisas pós essa experiência que a gente está vivendo, mas já dá para afirmar que tem um impacto não positivo, né? A gente costuma, em várias pesquisas realizadas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, a gente tem uma pesquisa realizada há muito tempo na PUC de São Paulo, é considerado um fator de risco para o luto complicado não poder realizar os rituais de funeral. Valéria, explica, por favor, porque a maior grande parte das pessoas que estão aqui não são tão familiarizadas com essa linguagem. O que é? Eu queria que você falasse dois termos, explicasse um pouquinho melhor, rapidamente, o que é um luto complicado e também o luto antecipatório, que depois eu também queria falar um pouco sobre isso.
Tá. Bom, quando eu falo em luto complicado, a gente, para ser bem, né, explicar de uma maneira simples, né, a gente tem o processo de luto, que já é difícil, então, teoricamente, a gente, usando essa palavra complicado, a gente pode dizer que todo o processo de luto poderia ser complicado, mas dentro da psicologia, quando a gente fala luto complicado, é um luto mais difícil de ser elaborado e vivenciado, né? Que mais difícil do que seria, por exemplo. Então, quando eu falo é um fator de risco para um luto complicado, a gente está dizendo que não poder se despedir dos seus entes queridos, numa situação como essa que a gente está vivendo, ela pode dificultar o meu processo de luto, né? Por quê? Uma das coisas que a gente escuta, eu escuto com muita frequência quando eu acompanho famílias enlutadas, é o quê? Eu consegui eu despedi do meu pai, por exemplo, e foi uma despedida muito bonita. Foi um enterro digno, as pessoas usam isso, né? E acho que até na pesquisa da Gisela eles usavam essa palavra, né? Aquilo que foi bonito, que foi digno. Uma outra métrica que as pessoas usam é tinha bastante gente, porque então meu pai era muito querido. Então olha como a gente está numa situação que não é possível ter muita gente, né? Não é possível esse enterro digno, esse último momento, né? De prestar essa homenagem, né? Então, todos esses aspectos eles facilitam o processo de luto, né? É algo que os enlutados, eles sentem que fizeram aquilo que eles gostariam de fazer, o que o seu ente querido merecia. Então, ao não poder fazer isso, é que a gente entende que pode, ao invés de facilitar, ele vai dificultar, né? Talvez uma palavra bem fácil para entender é pensar em dificultador do processo de luto, né? Você me pediu para falar sobre o luto antecipatório. Antecipatório também. Porque daí eu vou É, fazer para ti também falar sobre isso, mas já dá esse pano de fundo para todo mundo ter essa linguagem. tá. Antes eu só queria comentar uma coisa do que a Gisela falou, que eu acho que é super importante, essa preocupação extra que se tem nesse momento, né? Ela falou desse estado paramentado, né? Que estão os coveiros. Então a gente tem hoje, mesmo quando acontece um velório curto com poucas pessoas, é um velório que assusta. Assusta porque, já, como se não bastasse eu lidar com as emoções de perder meu ente querido, eu tenho que lidar com a emoção, né? Tem ali uma figura que me lembra que está tudo muito perigoso, é tudo muito assustador, né? Um perigo que é invisível, né? Mas que a gente sabe que está lá, e um perigo que é mortal, né? Então isso é uma questão muito complexa. Então é como se eu não pudesse apenas, como se fosse pouco, né? Velar o meu morto. Eu estou velando o meu morto e ao mesmo tempo estou preocupado com uma porção de coisas ali naquele mesmo momento. Então há uma sobrecarga de emoções, de informações e emocionalmente isso, vamos dizer que ocupa o lado, o psiquismo, né? O lado emocional das pessoas de uma maneira muito mais intensa do que poderia ser. Então, acho que é bem importante pensar nesse impacto que a Gisela traz, né, da vestimenta dos coveiros, que são tantos os desdobramentos dessa situação que a gente está vivendo, né? Uhum. Então, esse é apenas um. Tá? Deixa eu só explorar, então vamos explorar um pouquinho mais isso, que eu já estou querendo trazer, eu estou me antecipando com o antecipatório. Eu falo depois. Ô, Valéria, eu queria te ouvir, Valéria, Gisela, eu tenho uma pergunta a respeito, né, porque a Gisela também é cofundadora da plataforma Vamos Falar sobre o Luto. É maravilhoso, tem muitas histórias, é um espaço de apoio super importante. Você se lembra de alguma história, algumas histórias relacionadas aí das pessoas que não puderam ter vivido essas cerimônias de despedida, algum impacto, alguma coisa que você pode trazer também desse outro lado, né, do Vamos Falar sobre o Luto? Sim, eu ia até só acrescentar mais uma informação, que dentro desse cenário de velório curto, com poucas pessoas, tem mais uma recomendação, que é uma obrigatoriedade, que é o caixão tem que ficar fechado. E aí entram detalhes, né? Se o caixão não tiver aquele visor, que você pode ver a pessoa, é uma cerimônia sem ver o falecido, sem ver o seu ser querido. Então, tem ainda esse complicador, né?
Vocês falaram da concretude e tocar o corpo também tem tem uma importância, né? Desculpa, você perguntou, Tom? Até Não, a perdi respeito aqui. dá uma curiosidade. Não vamos falar sobre o luto. Se você se lembra agora, desculpa te colocar, não sei se você lembra ou não, mas alguma história, alguma coisa que você já tenha vivido de pessoas que não puderam vivenciar, né? Porque a gente está falando justamente sobre essa situação. Então, olhando para trás, como é que foi isso? Se tem alguma história? Tem muita história e entra exatamente no que a Valéria colocou, que é a barreira ao luto saudável, se é que a gente pode falar nesse sentido, né? Mas criar essa barreira. O que eu tenho visto agora, que é muito interessante, eu já recebi muitas mensagens de pessoas, e também pelo Vamos Falar sobre o Luto, de pessoas que estão participando de rituais nesse momento, rituais reduzidos, e olhando isso com muita positividade, no sentido de intimidade, de ser mais delicado, de ser mais unido, de ser mais forte, pelo número de pessoas reduzido e pelo esforço que tem que ser feito para comunicar e conversar com quem não pôde ir. Então, tem um lado positivo e, obviamente, que tem o lado negativo. Também estou recebendo a mesma quantidade de mensagens dizendo eu fui privada, o que eu posso fazer, o que vem pela frente, eu não me despedi. E acho que também uma outra questão muito mais complicada, que nem durante a doença as pessoas estão tendo a oportunidade de se despedir. Então, o contaminado com o coronavírus, ele fica em isolamento. A família não pode estar junto. E tem muitos pacientes que estão falecendo sozinhos. Então, a família não se despediu não só no enterro e no velório, desde o hospital já tem o distanciamento, né? Isso aumenta ou estica muito mais o problema. Sem dúvida, a gente está sem esse controle, né? O descontrole é total que a gente está vivendo, né? A gente não está com controle da própria vida, né? Então a gente está com uma vida bastante limitada. Num caso de doença, a gente não consegue nem ter acesso a esse cuidado o mais adequado, um cuidado como receberia se não tivesse acontecendo isso que está acontecendo. Então esse morrer dessa maneira como você fala, Gisela, é um impacto tremendo. E também, então, continua, né? O descontrole continua, ele começa na nossa vida diária, todo dia, todo mundo saudável, e continua e vai até esse momento de enterrar o seu falecido. Então, é o tempo todo. Então, a gente pode esperar, né? Quem trabalha com luto, que eu sei que muitos aqui trabalham, do que eu estou conhecendo os rostinhos, podem esperar uma grande, né, de acolher, quem puder acolher essas pessoas, ou mesmo, né, se vocês conhecerem pessoas que passaram por essa experiência, de um longo período agora que se segue após essa experiência, de ter que apoiar essas pessoas, de cuidar dessas pessoas, porque para até que ele possa readquirir algum controle na vida, né? Porque uma das coisas mais complexas do processo de luto é justamente a sensação de descontrole, de impotência, né? Que todos nós estamos sentindo e tem essa somatória, né? No caso da vivência de uma perda. E tem uma questão... Tem mais um dado. Desculpa, Tom. Eu só vou colocar aqui também para a gente, que é a questão, né, de normalmente o luto ser muito solitário, né? Que tem no momento do que acontece, todo mundo fica muito próximo, e depois que passa a missa de sétimo dia, daí é quase que por sua conta, que todo mundo volta à sua vida normal. Será que, como agora está todo mundo nesse mood diferente, todo mundo confinado, e entendendo que talvez, olhando para essa dor maior, olhando de fora, falando, a pessoa deve estar sofrendo mais, será que vai existir um suporte virtual maior? Não sei, também olhando para o lado positivo, que talvez esse luto talvez não seja mais tão solitário. Talvez não fisicamente, mas uma compensação virtual das pessoas estarem mais presentes. Porque o que isso tudo está acontecendo, que eu falei no início, tudo isso está trazendo esse tema muito perto, não é mais lá longe. É tipo, é aqui. É alguém que eu conheço, é alguém da minha família, é comigo, então está chegando. Então, talvez isso também traga esse sentimento de
eu preciso estar junto nessa dor, então eu vou dar um apoio. Então eu estou olhando esse lado também como um ponto que talvez exista, talvez que seja um pouco menos solitário, que as pessoas possam se aproximar. Não sei, o que vocês acham? Eu acho que tem uma característica do luto que muitos enlutados relatam, que é aquela sensação de nossa, acabou o velório e tudo, e a minha vida está parada, mas as outras pessoas estão vivendo normalmente, e isso é muito estranho. E nesse momento, ninguém está vivendo normalmente, a vida está parada para todos. Já não existe aquele isolamento do enlutado de só ele estar vivendo essa condição. Todos estão vivendo, né? Todos estão vivendo. Exatamente. Talvez uma coisa importante para a gente até se guiar, né, quando você pergunta, né, Tom, será que a gente também vai desenvolver coisas que pode ser até um lado positivo dessa situação, né, da gente aprender a se relacionar com as outras pessoas dessa maneira, a gente tendo que fazer isso, não é? Acho que um guia, talvez, né, a gente pensar o que a gente pode fazer numa situação como essa, é a gente pensar quais são as funções de um ritual, né, de um velório presencial, né? Então é o estar junto, né? Essa é uma das funções. O compartilhamento de emoções, né? É o poder falar do falecido, né? Todo mundo aqui que já frequentou um velório sabe que às vezes é isso, você fica com as pessoas mais próximas do falecido, elas gostam de contar, de falar como é que era, como é que foi, o que aconteceu, né? E acho que uma quarta, né, função é o dizer adeus. Então, tendo em mente essas 4 funções, a gente tem que pensar de modo criativo, né, como é que eu posso exercer a função de estar disponível para que aquela pessoa que acabou de perder alguém possa falar do seu ente querido. Então, eu me coloco à disposição, eu pergunto, né, eu falo também dele, né, eu mando uma foto que eu achei, né? E estimular, então, que essas funções que normalmente que acontecem nesse momento, possam ser desempenhadas de outra maneira. E a gente precisa, então, criar novas formas de fazer estas mesmas funções. Exatamente. Ontem eu participei de uma reunião com um grupo internacional que está pensando em diversas formas tecnológicas e não tecnológicas para justamente como ajudar esse processo do morrer e do luto, de tudo isso que está acontecendo globalmente. Então, tinha assim, mais de 50 pessoas dos Estados Unidos, eu aqui do Brasil, do Canadá, pensando em tudo e co-criando soluções. Uma pessoa comentou que teve o velório de uma pessoa que também só podiam ter 10 pessoas, então isso não é só no Brasil, no mundo inteiro está acontecendo. O que eles fizeram? A vantagem lá é que eles têm bastante tempo, né, para fazer. Aqui é 24 horas, lá às vezes o velório vai acontecer, a cerimônia é uma semana, 10 dias depois. Eles, na cerimônia, eles imprimiram fotos de todas as pessoas que gostariam de estar presentes. Então, nas cadeiras, eles colaram fotos, escreveram os nomes. Então, assim, tem 10 pessoas aqui presentes, mas tem toda essa multidão que gostaria também de estar presente. Então, acho que é uma forma criativa de honrar, né, da presença. Estou aqui presente. Então, acho que a criatividade acho que vai ser super importante nisso tudo também. Gisela, eu me lembro da pesquisa, também um dado que você colocou, nos últimos anos, como que, por exemplo, os velórios eles têm tido um tempo cada vez menor, né? E acho que a média daí no final era de 2 horas, alguma coisa assim, a média geral Brasil. Eu venho pensando que isso agora que a gente está passando, as pessoas estão olhando e falando como isso é importante. Será que isso também vai dar um impacto de as pessoas começarem a honrar mais esses rituais e falar é muito importante, e talvez na próxima pesquisa que você for fazer no ano que vem, seja lá quando for, a gente talvez sinta essa diferença de falar assim, quanto o ritual é importante? Eu tenho certeza que a forma como a gente encara cerimônias atuais, ela vai mudar totalmente, né? E de uma forma global. O que já acontecia no mundo inteiro era esse fenômeno do apressamento, né? Então, tanto no Brasil, na América do Sul, na Europa e até nos países asiáticos, que a gente tende a acreditar que eles lidam de forma diferente com a morte, né? Um senso comum, mas no geral
esse fenômeno do apressamento está acontecendo. Então, nos Estados Unidos, eles demoravam uma semana para concluir os rituais, às vezes 15 dias. Hoje, já se resolve tudo em um dia e, normalmente, não é na semana seguinte, é dentro da mesma semana. Né? A mesma coisa na Ásia. Enfim, na Argentina, por exemplo, já não existe mais velório. Velório é um ritual que foi suprimido, porque os cemitérios são distantes do centro urbano, a vida, o trânsito. Culturalmente, isso em Buenos Aires, tá? Culturalmente já é um ritual que não existe mais. Então, com certeza, tenho certeza absoluta que, passada essa pandemia, e a gente ainda tem um tempo de transição muito grande, se a gente for realizar a pesquisa, e a gente ia começar a pesquisa de novo esse ano, porque a ideia é fazer a cada 2 anos, né, uma revisão, eu vou esperar para refazer ano que vem. A gente vai dar um prazo maior, porque vai ter um impacto muito grande do pós-coronavírus, né? Uhum. Sem dúvida. Tem um dado importante, Tom, só que eu vi, né, um dado na Itália, por conta né, quantidade de mortos, principalmente no norte, que as pessoas estão lidando até 6 vezes com a morte, é mais do que o normal, ou seja, elas estão enterrando pessoas, entes queridos, pessoas conhecidas. Então, cada indivíduo do norte da Itália está lidando com o perder alguém 6 vezes mais do que o que seria o normal. Então, a gente tem um não poder estar nos rituais mas ter que fazer algo em relação a isso, e tem que, né, cuidar desse corpo de alguma forma 6 vezes mais. Então, quando é uma sobrecarga emocional gigantesca, isso acho que não dá para a gente mensurar. Eu lembro sempre da Gisela, daquele dado, Gisela, que você fala, né? A gente vai vivenciar 18 perdas durante a vida, né? As perdas concretas e as perdas simbólicas, né? As mortes simbólicas. E agora entrou esse accelerator, tipo, de 6, assim. Imagina o impacto disso. E não são 6 mortes, é 6 vezes mais. Mais, Isso é mais. Pois é. Tem um outro detalhe que eu acho que dentro dessa questão dos rituais, tem uma parte que a gente acaba não tendo tanto contato, que é um processo que se chama repatriação. A repatriação é quando alguém falece, eu estou até comentando isso porque veio aqui nas perguntas, né? Quando alguém falece fora do país. E a repatriação já é um processo meramente para dar conta do luto, porque não existe nenhuma lei em nenhum país que obrigue um cidadão a ser cremado ou sepultado no seu país de origem. Então, o procedimento de repatriação é devolver o corpo a uma família, né? É para dar cumprimento ao luto daquela família. E isso também está proibido no momento. Uhum. Então, as pessoas que estão isoladas em outro país, que porventura estavam viajando e se teve um falecimento por coronavírus, o corpo não está sendo devolvido e também não pode ser, porque você colocou a questão do velório, que tem que acontecer rápido, e essa é uma pergunta que me fazem muito, e sempre que a gente faz a aula da cartografia, né, Valéria, as pessoas perguntam, mas é obrigatório ter o velório em 24 horas? Não, não é. O velório pode acontecer quando a família desejar. E isso não implica em nenhum custo a mais, normalmente não implica, tá? Mas pode ser, mas a gente tem essa ideia de que existe uma lei ou uma obrigação de que tudo se resolva. Nesse momento, seria muito oportuno as pessoas terem a oportunidade de fazer os velórios, os rituais depois, mas isso também está proibido. Uhum. Valéria, agora eu queria abordar a história do luto antecipatório, né? Aquilo que a gente já vendo, será que isso vai acontecer comigo? Esses sentimentos que podem estar surgindo. Talvez os sentimentos que todo mundo agora esteja sentindo, porque falar sobre isso, para mim, está sendo, tipo, a gente vai estar acessando uma tristeza, está acessando alguns sentimentos que é difícil. O que é esse conceito do luto antecipatório? E a gente está vivendo isso de uma forma coletiva?
Sim, estamos vivendo, né? O luto antecipatório, então, é o luto antes que começa a acontecer, antes da morte ocorrer, né? Então, a gente fala bastante sobre luto antecipatório quando a gente está diante de uma pessoa que está doente, fora de possibilidade de cura e que vai chegando ao seu final de vida, e você, a sua relação com aquela pessoa já não é a mesma de antes, então aquela situação que você está vivendo é diferente de uma situação anterior, antes de chegar nesse momento de adoecimento. Então, é um momento em que as despedidas começam a acontecer e eu começo também a me preparar e me adaptar para viver sem esta pessoa, né? E como a Gisela, né, colocou, esse momento de luto antecipatório com pessoas que estão hospitalizadas, ele não está sendo possível. Está diretamente prejudicado, seja dos doentes com coronavírus, seja dos doentes que não têm o coronavírus, né? A gente teve essa semana um podcast, né, do Finitude, que o Tom é colunista desse podcast, e, né, de um hospital onde estão pessoas em cuidados paliativos e que ninguém pode, não está autorizada a entrada de pessoas. Então, vamos imaginar, são doentes que não têm coronavírus, né? Justamente, eles fizeram a proibição de entrada e saída de pessoas para que essas pessoas não se infectassem. E aí, então, pode ser, né, de ter morte desses pacientes e a família não poder estar lá. Então, é um processo de luto antecipatório marcado por essa impossibilidade de uma interação social, impossibilidade das relações acontecerem como seria desejável nesse momento, seja com doença de coronavírus, seja em qualquer outra situação. Legal. Eu estou vendo aqui que está chegando várias perguntas, Gisela, sobre a pesquisa. Você quer já falar depois como você pode disponibilizar e tudo mais, já como você está vendo, já para a gente acalmar as pessoas sobre isso? Eu até coloquei a mensagem, mas acho que nem vou ficar respondendo, porque também até aparece o tic-tic aqui da digitação, né? A pesquisa era para ser publicada num site ano passado, mas em função da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente teve que reescrever, porque muitas informações não podem ficar públicas. Então, agora já foi reescrita e readaptada. Eu acredito que no máximo em um mês e meio, sai o site, que é cartografiadamorte.com.br. Tá. Se você achar que tem alguns chats que dá para você liberar para eu mandar, daí você me manda e eu mando amanhã, porque amanhã a gente tem mandado sempre uma pesquisa, no dia seguinte saber como é que está a conversa, para a gente ir melhorando, daí eu posso anexar alguns chats só para dar um contexto para eles também, do que já tiver presente. Legal, ótimo. Tom, eu queria só trazer uma outra questão, né, e eu vi você, e eu vi a Gisela, porque tem uma outra coisa que está acontecendo, né, além de não poder ter muita gente reunida nesse momento dos rituais, que é a permissão por não se enterrar sem saber a causa da morte, necessariamente, né? E aí a gente tem um outro aspecto que a gente sabe, né? Tem muitas pesquisas no mundo inteiro que falam sobre qual é o impacto de você não saber exatamente do que morreu o seu ente querido, né? Então, a existência de qualquer segredo em relação a causas ou circunstâncias da morte. Então, até esse doente que está lá sozinho, e eu não saber como foram os últimos momentos, se ele falou alguma coisa, se ele sentiu dor, né? Eu posso até perguntar, e o enfermeiro que cuidou, o médico pode me falar, mas é muito diferente de eu ter estado lá e saber, né? Vai ficar sempre essa interrogação de como foi esse momento final de vida e sobre o que aconteceu. Então, a gente entende que saber exatamente o que aconteceu é um primeiro passo para a gente ir encontrando significado naquela experiência que vivemos, né? Então, se eu tenho uma interrogação em relação a isso, isso também traz um impacto no luto e na possibilidade de elaboração, né? Exato. O que tem acontecido muito, diante desse cenário, tudo é contingência, né?
tá todo mundo, a gente está em falta de álcool gel, a gente não está conseguindo achar produtos de limpeza, né? E o teste do coronavírus também está em contingência. Então, se uma pessoa foi diagnosticada ainda em vida, ele teve a oportunidade de fazer o teste, aí sim o atestado de óbito, que é o documento que o médico assina, ele vem como causa mortes COVID-19. Mas o que tem acontecido é que a grande parte não teve tempo, isso em outros países também, e aqui já começou a acontecer no Brasil, a evolução da doença por conta de doenças que a pessoa já tinha, né, de doenças pré-existentes, ela é rápida e não dá tempo de fazer o teste. E não se faz o teste depois de falecido, por contingência, para que não se use testes, assim, reduza o número de testes para quem está precisando em vida ainda ter o teste. Então, o que tem acontecido, muitos atestados de óbito vindo como doenças respiratórias ou causa indefinida, e aí sim, como a Valéria falou, abre o imaginário. E o imaginário, via de regra, vai para o lado negativo, quando é algo que a gente desconhece, né? Então, o impacto é muito negativo mesmo. Com a experiência de vocês duas enorme em luto, o que vocês sugerem, porque a gente está um grupo importante aqui, esse vídeo vai ser visto por muitas pessoas, como a gente pode ser suporte nesse momento? Porque para as pessoas já estamos sabendo de alguém que viveu isso, para esses familiares, as pessoas que seguem vivendo. Algumas sugestões, algumas dicas da forma que a gente possa ser suporte, que a gente vai poder, de uma certa forma, acolher essa dor. O que vocês sugeririam? Eu acho que eu posso falar pelo sindicato, pela associação, o que nós estamos recomendando aos cemitérios e funerários e crematórios também, que eles ofereçam a oportunidade de cerimônias posteriores, né, de trazer de volta aquela família para fazer, desculpa, o ritual, a cerimônia que eles foram privados, não um velório simbólico, mas algum tipo de cerimônia, de homenagem no depois. A gente orienta também para que eles comuniquem às famílias sobre os procedimentos obrigatórios, justamente para não abrir esse imaginário, esse diálogo difícil que é assim, você está me privando de não ter o meu velório. Não é a instituição, é o contexto como um todo, é a pandemia, né? Que eles orientem bem as famílias e que incentivem também a trazer fotos, usar os aplicativos para ter um mínimo de contato físico, porque pelo menos ver a expressão facial do outro, né, já traz muito mais apoio do que uma mensagem escrita ou só uma voz de fundo. Mas então incentivar nesse sentido, né, de proporcionar algum tipo de cerimônia além daquela que já existe, que hoje não está podendo acontecer. Como eu falei, né? Então a gente vai ter que usar essa criatividade para descobrir formas de interação social, né? Acho que os detalhes eles ficaram mais importantes do que nunca, né? Então, por exemplo, tem poucas pessoas ali. A presença de um religioso talvez fique mais importante do que já foi. Por quê? Porque alguém que vai poder falar palavras de consolo ou que vai poder fazer ali, fechar, dar ideia, né? Acho que a presença sempre, por exemplo, muitos aqui na nossa cultura, tem, às vezes, pede-se muito, né? Mesmo para pessoas que não são muito religiosas, mas se o cemitério pergunta, né, se a família quer, e é frequente, né, que queiram que alguém dê uma bênção, né? Então, eu penso que para essas pessoas que concordam com isso, isso é mais importante do que essas palavras, né, ajudarão a preencher o vazio da falta de pessoas, por exemplo, né? Qualquer detalhe que faça a família se sentir única e também que a família sinta que o seu ente querido era único, né? Então, como eu falei, poder relembrar, poder falar desse falecido,
né? Então, quem não pôde ir num velório, né? Poder mandar uma mensagem e falar, olha, eu não estive lá, mas queria que você soubesse que seu pai era muito importante, o seu pai fez por mim, esteve presente na minha vida, como eu falei, né? Olha essa foto, coisas que você faria se você estivesse ali do lado, né? Então, acho que usar a tecnologia, essa forma que hoje a gente está se comunicando, se é pela internet, por mensagem, por vídeo, e se fazer presente nesse momento, né? Pode ser isso, enviar uma música, né? Que ele sabia que gostava, que o ente querido gostava, tudo no sentido de ritual, é um ritual também esse, né? De você poder pegar alguns detalhes, né? Daquilo que poderia ser feito se estivéssemos todos juntos e adaptar esse cenário. Uhum. E também acho que virtualmente, né, se colocar à disposição, né, no sentido do que é importante para você agora, né, como eu posso te ajudar. Quer abrir? Vamos falar sobre o que está acontecendo, vamos falar sobre a pessoa, as lembranças que eu tenho, sonhei com a pessoa, então manter esse canal aberto, falar que a maior parte das pessoas não fica muito constrangida em falar sobre isso. Então, se a gente puder ser aquela pessoa em que vai acolher isso, falar assim, comigo você pode falar, eu estou aqui para te ouvir, já é uma coisa muito importante, porque no geral as pessoas lidam mal, elas não sabem lidar e falam, eu não consigo lidar com isso. Então, se a gente pudesse ser esse espaço de acolhimento, já é muito importante. E uma coisa que eu acho que a Valéria tem falado bastante aqui é a história da criatividade. Então, primeiro eu queria saber como é que vocês estão, porque esse assunto como é que está o sentimento aí? Como é que está todo mundo bem? Faz um joinha ou não joinha? Tá tudo. Eu vou dar uma passeada aqui pelas telas só para ver. Mantenham assim ou assim, só para eu ver o mood geral. Bom, o mood geral tá bom, bom. A gente tem porque o meu convite é usar justamente isso, essa tristeza, essa indignação, esse medo, como que a gente pode canalizar tudo isso para a criatividade? Tipo, já pensar como eu vou poder ser suporte. O que eu posso criar? O que eu posso oferecer? Então, como é que a gente pode transformar esse sentimento e esse tempo em criar ideias que a gente possa acolher, porque isso vai ser uma necessidade muito grande. Da nossa comunidade, seja pessoas muito próximas, seja pessoas, porque agora na verdade a nossa comunidade ela é global, né? Todo mundo está passando por isso. Eu queria abrir para perguntas. Eu queria, Valéria e Gisela, vocês têm algum outro ponto para colocar antes da gente começar a abrir para perguntas? Não, eu acho que dá para a gente ir para as perguntas. Para perguntas. Estou lendo aqui. Também estou lendo aqui os comentários. Eu acho que eu prefiro vamos falando aqui. Primeiro faz uma... Bom, na verdade, abre o microfone, quem quiser falar, e vamos falando. A gente vai tentar ver se não vai virar uma bagunça. Vamos ver. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? A pessoa vai ter que tirar o mudo sozinha, porque eu não consigo achar todo mundo aqui. Ou então, se vocês... Então, acho que tem uma forma melhor. Se vocês clicarem em participantes, vai abrir uma caixinha com todos os nomes. E na barra de baixo tem umas coisas escrito raise hand, ou levantar a mão, alguma coisa assim. Daí você pode ligar a mãozinha, eu consigo ver vocês aqui. Acharam isso? Vou comentar uma pergunta da Ana Luciana Leto. Ela fala que o enlutado acaba ficando também sem rede de apoio depois, quando ele sepulta e volta para casa, né? E fala, né, que no nosso país há visitas, as pessoas cuidam do enlutado com comida, né? E como é que fica esse apoio se a gente não está podendo sair de casa, né? Então, eu acho que eu falei, acho que eu falei um pouco antes, é um impacto a longo prazo em todo o processo, né? Não se limita só à questão dos rituais, né? Nesse depois também. Eu acho que eu posso também comentar sobre a minha experiência no Vamos Falar sobre o Luto.
E já desde 2015 a gente trabalha com o apoio virtual, entre aspas, né? A gente reúne as histórias, porque a grande motivação foi a falta de espaço de fala do meu luto. Isso também é um dado da pesquisa. No Brasil a gente não fala, e ouso dizer que no mundo também, né? É muito difícil falar sobre o luto, e o Vamos Falar sobre o Luto abriu esse espaço de fala e de encontrar os meus iguais, né? De eu identificar na história do outro os sentimentos, as sensações que eu estou vivendo nesse momento também com o meu luto. Então já é um espaço virtual de bastante acolhimento. Tem uma pergunta aqui da Ariane, ela está perguntando como cuidar do luto dos profissionais de saúde nesse momento. Ontem eu estava pensando, né? Já imaginaram um profissional de saúde hoje que está ali na linha de frente e quando ele perde alguém, né? E a perda de colegas, porque a gente, né, está vendo um cenário bastante complicado de muitos profissionais de saúde importantíssimos nesse momento, infectados, em estado grave, né? Então tem todo esse cenário absolutamente assustador e eles perdendo colegas, correndo né, risco de vida, porque eles não estão em casa, né, e eles estão expostos a isso. Então, se a gente pudesse fazer uma escala, né, claro que a gente nunca compara a dor, né, uma dor com outra, mas se a gente fosse fazer uma escala de risco emocional, né, esses profissionais, eles estão no topo, né, porque eles estão perdendo entes queridos, eles estão adoecendo, então tem o medo da própria morte, a morte do outro e a morte de pacientes, né? E a gente sabe o quanto isso impacta um profissional de saúde que se formou e trabalhou a vida inteira para cuidar e salvar e diante dessa doença, né? Eu já vi relatos de médicos que eles falam, a gente não sabe porque o paciente não reage, né? Não reage, a gente não sabe o que fazer. E lidar com essa impotência é a pior coisa, né? Que o médico pode sentir. É um sentimento de fracasso também, né? Que acaba complicando. Ontem no jantar teve uma pessoa, uma profissional de saúde, e ela estava muito emocionada porque ela tinha perdido um paciente no sábado. Não era pelo corona, mas tinha, e ela trouxe muito essa questão do fracasso, sentir fracassado. E uma das questões que eu trouxe, eu sempre falo, é o seguinte, porque tem uma coisa da cura, né? E tem a coisa do cuidado. E em algum momento não é possível a cura. E muito hoje do que os profissionais de saúde estão vivendo com o corona, não se sabe ainda, não tem a cura. Então é algo que vai além da pessoa. Então o importante é tentar manter a mente do que o quanto eu cuidei desse paciente. Até o momento, seja o momento da morte, pós-morte, como eu cuidei dessa família, como eu cuidei dessa pessoa, também traz um acolhimento, traz um conforto. Tem algo que eu não consigo lidar. Tem algo que vai muito além da minha capacidade técnica, etc. Mas o cuidar, eu cuidei. Então, acho que isso pode trazer também um certo aquecimento, calorzinho no coração, no sentido de falar, eu cuidei. Claro. Acho que ainda, né, a frase eu fiz o meu melhor é uma frase, quando a gente acredita nisso, é uma frase salvadora, né? Eu acho que dentro, considerando o contexto que for, eu fiz o melhor possível, é onde esses profissionais podem se apoiar. E todos nós, né? Perfeito. Galera, tem uma pergunta para você, falando sobre... Você ia falar alguma coisa, Gisela? Não. Eu só ia comentar que a gente tem que acrescentar, eu faço sempre o reconhecimento aos profissionais, não só os de saúde, mas também aos funerários, que tem praticamente o mesmo tipo de exposição, uma vez que o vírus ele segue contaminando. Perfeito. E tem um impacto emocional absurdo neles também, né? De ver isso toda hora. Veio uma pergunta, Valéria, para você sobre testamento vital, né? Que ela falou assim, a Janete, ela falou, fala-se muito também de testamento vital nesse cenário. O testamento vital é um luto antecipado? Não. O testamento vital, ele é um documento, né, que acabou ficando muito associado a fim de vida, né? Então, muitas pessoas fazem
um documento que diz como quer que aconteça, né? Que alguém responda por ele e quais são as suas vontades num momento de chegada da morte, né? Então, acaba acontecendo num processo, quando a morte está próxima, muitas pessoas só vão pensar isso nesse período, mas isso pode ser feito a qualquer momento. Pode e deve ser feito a qualquer momento, porque a gente nunca sabe quando vai ser o nosso fim, né? Ontem uma pessoa falou nessa reunião que eu tive, falou assim, todo dia é um bom dia para se falar sobre o testamento. Nunca, tipo, será que agora sempre é um bom dia? Agora mais ainda. Então, o ideal é já ter falado, ontem, não hoje. E quando eu vou falar, é já ter feito isso ontem, né? Mas tudo bem fazer hoje, né? Acho que uma outra pergunta, algum recurso da Gabi de Ribeirão Preto, algum recurso na internet de mural a fim de se fazer um memorial que seja gratuito? Eu estou trabalhando nesse projeto de criar um memorial virtual. Está bem na fase inicial, mas estou correndo para que ele aconteça, para que a gente tenha um espaço para fazer um grande memorial em homenagem a todo mundo que está espalhado pelo Brasil inteiro. Daí tem um lugar para ela ser homenageada e ser honrado, que as famílias possam se sentir também parte disso, né? Se sintam acolhidas. Mas eu não sei de nenhum, a gente está fazendo uma baita pesquisa, amanhã tem uma reunião sobre isso. Se alguém souber de alguma coisa que já exista, por favor me fale, mas eu estou trabalhando nisso, em breve vocês vão saber sobre isso. Tá? Andréia, existe um prazo ideal para entrar em contato com a família lutada? Quando não se trata de alguém conhecido, mas enquanto uma equipe de cerimonial fúnebre? Existe um prazo ideal para entrar em contato com a família? Eu acho que a questão é, será que eu não sou tão próximo? Eu já entro em contato logo que aconteceu? Ou eu dou uma semana, eu dou um tempo? Tem uma regra de etiqueta? É complicado, acho que falar nisso. Se for pensando no memorial fúnebre, eu acho que a gente pode até dizer como é que se faz isso, mas acho que essas pessoas, acho que o mais importante é quando vai acontecer, né? E tá muito, pessoas muito que falem de uma maneira muito humana, né? Isso a gente comentou um pouquinho, e tem que ser neste momento em que, né, no momento anterior ao velório, né? Isso se for de pessoas ligadas à equipe de cerimonial fúnebre, né? Agora, esse posterior é algo bastante delicado mesmo, né? Como é que eu ajudo o outro? A gente sempre tem que pensar, a gente quer... se é para ajudar o outro, eu preciso respeitar os limites que o outro me coloca, né? Não é porque eu preciso falar, a gente tem que tomar muito esse cuidado, né? Eu quero me manter presente, né? Então tem algumas pessoas que mesmo quando era possível ir no ritual e começa a falar e monopoliza ali a conversa. Então parece que é muito mais uma necessidade minha do que a do outro. Então é esse exercício de ouvir e ficar atento ao que o outro precisa. E também tem uma hierarquia de respeito, né? Eu fiz um post, a gente fez um post no Infinito, não sei se as pessoas viram, mas se alguém no Instagram, que é a teoria dos anéis. Na verdade, é um artigo que foi desenvolvida essa teoria dos anéis pela Susan Silk e Barry Goldman. Não sei se ela é americana, inglesa, não sei o que é. Que ela fala o seguinte, que é para você, quando acontecer alguma coisa, quando alguém morrer, alguma coisa, se eu estiver em crise, você se olhar como se você fizesse um círculo. Quão próximo eu estou dentro dessa crise? Então ela fala assim, quem é a pessoa, por exemplo, eu perdi alguém muito próximo da minha família. E daí essa pessoa que não é tão próxima, então quem está mais dentro dessa dor, aqui ela fala, ela tem direito a tudo. Ela tem direito de chorar, de reclamar, de ser chata, de não sei o quê. Eu que não estou tão próximo da dor, eu recebo, eu acolho. E daí eu viro para a pessoa que está um pouco mais distante, daí eu tenho esse direito de reclamar, de chorar, de não sei o quê. E quem está um pouco mais distante só acolhe. E daí outra pessoa. Então ela fala assim, conforto para dentro, lixo para fora. Então é uma forma tipo sustentável. Então acho que sempre uma coisa que acho que é super importante que eu gosto desse artigo é onde eu estou nesse ato. Uhum. Né, para eu saber o quanto... Acho que tem uma questão, por exemplo, de já correr hoje, que acontece, descobre que alguém morreu, já corre para o Facebook para fazer um post, um textão do Facebook. Alguém da família, alguém que é próximo, já falou isso? Já foi divulgado? Onde sou eu na fila do pão
para falar sobre isso. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado. Porque, às vezes, chegou até você a notícia, mas tem um filho que não está sabendo ainda. Tem uma tia, tem a mãe, que dela acaba ficando sabendo pelo Facebook ou por WhatsApp. Então, eu acho que isso é muito importante. Depois leiam esse artigo, eu acho super interessante. Você sabe acho que pode ser uma boa medida, né? Essa de eu posso não chegar no enlutado no central, mas eu posso chegar na pessoa que está lá e eu oferecer suporte para essa pessoa, porque essa outra vai oferecer para aquela. Isso. Né? É uma coisa, uma cadeia sustentável de suporte ao luto, quase que isso, né? Como é que eu tenho esse negócio, né? Do conforto para dentro eu dou conforto, para fora eu tiro o lixo. Então, onde eu estou? Qual é o meu papel naquele momento? Eu acho que... Uma coisa que as pessoas enlutadas, não nessa situação, mas comumente falam que as incomoda, e que muita gente fala, olha, se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui, né? As pessoas não tão próximas, né? E que o enlutado, ele fala o seguinte, ele fala, eu não tenho força, eu não sei nem o que eu quero. Quanto mais eu saber algo para ir, eu te pedir, isso me dá muito trabalho. Então, isso é interessante pegar essa fala dos enlutados para pensar, né? Eu só vou oferecer algo de uma ajuda prática se eu de fato tiver condições de fazer isso, né? E for algo fácil, fácil para mim. Porque se não for fácil para mim, eu vou ficar só nesse discurso de falar, olha, se precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Mas não necessariamente você está ali. Então, o que ajuda o enlutado, se você for bem próximo, é se oferecer para fazer algo bem prático, né? Pensei que agora deve estar difícil para você comer, para cozinhar. Posso né, farei com prazer as refeições da sua família e entrego aí na sua porta. Você não precisa me receber, né? Essa é uma questão. Né? Você não precisa abrir a porta para mim, me convidar para entrar, para fazer um cafezinho. Primeiro que não tem a questão do contato, e segundo que não é para dar trabalho para o outro, né? Para ajudar. Eu lembrei de um texto do Rubem Alves que eu li também no Finitude, no podcast. Eu acho que foi no comentário do episódio da semana passada ou no outro, já não me lembro. Que daí no finalzinho ele conta de uma situação de uns amigos que estavam em Nova York, eles moravam lá. Essa pessoa morava lá e o pai da esposa havia morrido. E daí, na porta de casa... Na verdade, Valéria, você que leu esse texto na aula. Sim. Foi, é verdade. Então, assim, se eu leu, me mexeu tanto, eu peguei e li o texto no podcast, que é maravilhoso. Que ele fala, né, que é exatamente isso que você falou, que daí estava na porta flores e a pessoa com um cartão, né? Eu não quis incomodar a sua dor. Eu sinto muito, eu não quis incomodar a sua dor, é tão profundo isso, né? Eu me mantenho presente, mas sem você ter que me dar qualquer atenção. Né? Só eu estando presente. Teve uma vez que eu estava um período nos Estados Unidos, estava na casa de um amigo, e o marido dele sofreu um acidente, então eu estava no hospital, estava aquela loucura, e eu estava naquela época na casa dele. Todos os dias chegava na porta, tinha uma sacola de supermercado, uma coisa de sopa. Eu fiquei impressionado como a vizinhança se mobilizou. Então não era alguém perguntando: quer que eu faça uma sopinha? Não, a sopa estava lá. Chegava de e falava assim: não cabe mais nada na minha geladeira. Então chegava cesta de fruta, chegava cesta de flores, as pessoas se disponibilizando. Eu achei tão bonito isso, de falar assim: tem dor ali, eu vou levar o que eu posso. Não vou nem perguntar. Então é super bonito isso, né? Faz um bolo e manda entregar. Faz uma coisa e manda entregar. Faz uma sopa e manda entregar. Fiz uma sopa e pensei em você. É bonito isso. É carinho, né? É acolhedor. É forma de estar presente, né? Levar pão de manhã, né? Uma vez eu passei por uma situação difícil na vida e aí eu tinha um amigo, eu não morava no país, então não tinha uma rede. Todos os dias às 6:30 da manhã tinha pão na minha porta. E você nunca mais esquece, né? Era pão. Essa é a declaração de amor, né? Aqui a pessoa fala: hoje mandar entregar um iFood com bilhetinho para a família em luto pode ser super carinho, é verdade. Com relação àquele que morre em outro território e o corpo não pode voltar para a família, isso também implica não ter onde visitá-lo. É possível falar sobre o impacto disso? Gisela, acho que é isso, né? De não ter o espaço físico onde eu vou lá colocar flores.
Eu acho que toda a questão da repatriação tem muito a ver com essa coisa da concretude, também com o que vem depois, né? Ter o espaço para visitar, saber que está próximo. Quando trabalhando em crematório, por exemplo, muitas famílias acabavam não voltando para retirar cinzas, mas sempre ligavam para saber como elas estão armazenadas, como a gente estava cuidando, porque continua tendo um vínculo afetivo, né? Continua existindo. Talvez eu não saiba lidar com esse artefato, mas o vínculo afetivo segue, né? E realmente o que acontece no caso da repatriação, uma solução à repatriação, e isso aconteceu, e posso falar pela minha experiência pessoal, né? Eu perdi um primo no acidente aéreo da Air France, em 2009 foi esse acidente, e ele foi cremado na França, e aí eles mandaram pelo correio as cinzas. Então, hoje, a solução à repatriação é pedir que a cremação seja feita, então, em outro país, que o corpo não pode ser transitado, né? Então, mandar e manter esse vínculo e ter esse lugar. E aí, essas cinzas, você escolhe onde quer armazenar ou espargir. Valéria, a tua aula eu fiquei super impactado, né, naquela semana. Me lembro daquilo que você falou, que você trouxe como um case, daquele acidente aéreo, não sei se foi na Malásia, não sei onde que aconteceu, que eles não encontravam os corpos. Lembra aquilo que você citou? Que daí eles fizeram uma cerimônia coletiva e eles deram 1 quilo da terra onde tinha acontecido o acidente para a família. Então, assim, naquele lugar onde aconteceu o acidente, cada família recebeu 1 quilo daquela terra. Eles não estavam conseguindo ainda identificar o corpo e fizeram uma cerimônia coletiva. A importância, né, a simbologia disso, né, eles enterraram essa terra. Eu acho que isso Até não foi eu que falei, não, Tom. Ou você foi na aula da Luciana ou com outro lugar, mas sim. Para mim veio entrando, eu não sei de onde veio essa referência, então foi alguém. Mas eu já falei isso na vida, em algum sim, porque são vários. Tem um vídeo até que a gente usa em aula que mostra, né, uma mãe que ela conseguiu ter um pedaço do tecido da cadeira do banco, onde era também um acidente de avião, onde o filho tinha estado. E aquilo era algo simbólico, porque ela não tinha o corpo do filho para velar, né? Então, todo esse simbolismo ajuda e é muito importante, porque justamente vai naquela questão do significado, né? Dá algum sentido, né? Meu filho esteve aqui, né? Algum sentido para a vida, né? Essa mãe, ela encontrou botões que tinham sido da roupa do filho. Ela falou assim, isso mostra que meu filho estava vivo, esteve vivo, né? A existência dele, né? Confirma a morte, mas confirma, sobretudo, a existência. Como esses pequenos detalhes são importantes, né? E como não dá, às vezes olhando de fora, fala, não, que besteira, é um botão. Não, é tudo para aquela pessoa. Então, acho que a gente tem que ter uma atenção super importante. Desculpa, Gisela, você ia falar. Eu ia comentar, eu fiquei muito impactada, umas 3 semanas, eu estava em Belo Horizonte com a equipe que cuidou de muitos falecimentos no caso de Brumadinho. E eu fiquei muito impactada de entender como foi o processo por 2 aspectos, né? Primeiro, nessa questão da cerimônia, porque os corpos foram perdidos, então muitos corpos, alguns ainda não foram encontrados, mas poucos que foram encontrados, e assim, é bem difícil o que eu vou dizer, mas poucos foram encontrados inteiros. Então, eram pedaços que identificavam as pessoas. E um ponto que me impactou muito foi saber que muitas famílias realizaram 3, 4 enterros da mesma pessoa, porque depois de um tempo achavam um outro pedaço, depois um outro pedaço. Então teve esse impacto muito pesado no luto do esgotamento também do ritual, né? Eu já estou esgotada de participar de mais um enterro da mesma pessoa. E muitos, por conta disso, claro, todos os caixões eram fechados, etc., mas
o tipo de cerimônia que desenvolveram era colocar a roupa da pessoa por cima do caixão. Foi um cerimonial muito típico nesse caso de Brumadinho e em outros casos de tragédias nesse sentido. Então, a roupa da pessoa simbolizando aquela pessoa, e isso fazia uma diferença muito grande para a família, né? Era muito simbólico ter um pedacinho, e acho que as coisas mudam de valor e de proporção, as coisas que ficam, né? Muda totalmente a relação que a gente estabelece com as coisas, os objetos, as roupas. Não são só detalhes, né? É o meu ente querido em toda a sua grandeza e sua importância, né? Ô, Tom, você sabe que me ocorreu uma coisa agora? Eu tenho uma pergunta aqui para a Mara, que eu acabei respondendo, a Mara fez, e eu acabei respondendo aqui no chat, porque ela perguntou que modelos de rituais particulares poderiam ser utilizados, né? E aí eu falei, ela que comentou da caixa de lembranças, eu falei, né, poder fazer um livro, um jantar em homenagem ao falecido. Aí me ocorreu, né, você contando do jantar ontem, já pensou que interessante, né, com alguém que é próximo, você fala, olha, eu vou marcar depois de um tempo, algumas semanas, né, você, né, aceitaria, acho que perguntaria, né, fazer um jantar em homenagem ao seu irmão, e a gente se reunir aqui, conversar um pouquinho, e cada um de nós vai trazer seu prato de comida, e já pensou compartilhar numa plataforma como essa que a gente está usando, familiares, ou alguns amigos que se reúnem com esse amigo que está enlutado, né, para um jantar em homenagem ao fulano, né? Que coisa íntima. Incrível. E aí seria íntimo, né? Acho que a coisa da comida, né? Em torno da comida, você sempre fala isso, né? Se cria essa coisa íntima, né? Que a Ana Lúcia também estava dizendo, quanto na nossa cultura a gente faz muitas coisas em volta da mesa, né? Então proporcionar uma mesa, né? Acho que poderia ser um ritual. Maravilhoso. Eu vou colocar essa ideia. Eu estou trabalhando também no projeto usando o Insight, né? Usando como essa plataforma do jantar, é amortenojantar.com.br. Se vocês entrarem lá, você tem um filtro e você vai receber no seu e-mail toda a informação para você mesmo preparar um jantar. Eu organizo, mas eu falo, não preciso eu organizar, todo mundo deveria fazer. Se a gente tem aqui quase 100 pessoas, se todo mundo fizer um jantar com 5 pessoas, a gente vai ter 500 pessoas tendo essa conversa. E ela é super bonita, ela é íntima, vocês vão ver o vídeo que a gente está postando sobre o jantar. É muito legal. E eu estou agora adaptando para rituais virtuais, para que as pessoas possam celebrar uma missa de sétimo dia virtual, que ela possa celebrar uma vigília virtual, todo dia as pessoas se encontram. E vou incluir a ideia do jantar também, que ela possa organizar um jantar que ela distribui uma receita favorita para que todo mundo cozinhe essas receitas nas suas casas, todo mundo sente e coma aquela lasanha, que coma aquele não sei o que junto e falando sobre a pessoa. Eu acho que isso é muito curativo, eu acho que isso é super bonito, eu vou incluir. Outra ideia também que eu tive, que eu até falei, eu não consegui falar ainda com ela, a gente está trocando mensagem com a Camila Appel, do Morte Sem Tabu da Folha, que ela tem uma relação com obituários, né? Que de uns obituários, principalmente nos Estados Unidos, eles são escritos uns obituários sobre as pessoas de uma forma linda, muito bonita, essa homenagem à pessoa. Então eu tive uma ideia de talvez fazer um chamado para escritores e pessoas que escrevam bem, para talvez conectar, eu não sei como ainda, eu tenho as ideias, depois eu vou atrás do como depois a gente resolve. Como conectar essas famílias com esses escritores para a gente também ter um lugar no memorial de histórias de vida, de homenagem para essas pessoas. Então, como descrever essas pessoas, essas vidas de forma bonita. Então, isso é outra coisa que está caminhando também. Uma pergunta aqui, só de uma... Acho que talvez vale a pena falar sobre luto complicado e a diferença entre luto complicado e luto ambíguo, né? A gente fala sobre luto ambíguo quando tem qualquer ambiguidade presente, né? Até quando não se sabe, por exemplo, seria um luto ambíguo quando a gente não sabe se aquela pessoa morreu ou não, né? Então, no caso de desaparecidos, a gente utiliza mais esse termo nessas situações. Mas, quando tem qualquer ambiguidade presente, a gente pode falar que é um luto ambíguo, e a ambiguidade, ela pode ser um fator de risco para o luto complicado,
né? Poderia ser até um subtipo, tem alguns autores que chamam. Luto ambíguo é um tipo de luto complicado. Uhum. Uma outra pergunta que tem aqui é a pessoa perguntando sobre, a Nayara, perguntando sobre visita nos hospitais, né, de pessoas infectadas. Se é totalmente proibido em qualquer situação. Que tem sido feito pela dignidade. Hoje, é totalmente proibido a visita, então isso está sendo um impacto absurdo, das pessoas não terem visita dentro da UTI por causa desse isolamento que é super importante ainda mais dentro dos hospitais. Então, o que tem acontecido é muito disso. Às vezes, o profissional consegue levar o celular para a pessoa conseguir se despedir da pessoa. Ontem eu ouvi também uma pessoa falando nessa minha reunião, que a pessoa falando, o profissional de saúde falando, por favor, coloque o celular no ouvido da pessoa, mas e também faça carinho na cabeça e passe a mão na mão dela para ela achar que sou eu que estou falando com ela. Então, são essas sugestões, mas isso não é garantido, porque também as equipes estão trabalhando loucamente. Então, talvez não dê conta de fazer isso, porque também daí o celular tem que ser esterilizado, tem várias questões. Então, ainda não tem uma solução pronta ainda. Tá indo, cada um está se adaptando da melhor forma possível. Tem outra coisa também da questão sobre que as pessoas se afastam do enlutado, que não sabem o que dizer e o que agir. Ela está pedindo algumas orientações, porque, tipo, em situações de não saber como agir. Eu acho que tem a questão que falou da teoria dos anéis, que é se entender, talvez eu não precise lá falar com a pessoa que está mais em sofrimento, eu vou com uma pessoa que está em volta e se colocar à disposição, de mandar alguma coisa, de mandar um bom dia, acordei pensando em você, um beijo, tipo, estou me fazendo presente. Eu acho que, não sei se vocês têm mais alguma coisa acrescentada que a gente já falou. Quando me perguntam isso, eu gosto muito de falar sobre o que não falar. Quando você não, né, você já sabe o que não falar, já é meio caminho andado, né? Porque acho que tem uma questão bem importante agora, que é a seguinte: todos nós estamos muito assustados, todos estamos fora do nosso normal, do nosso comum. Todos temos uma angústia aí em algum lugar dentro da gente, né? E talvez todos estejamos precisando nos expressarmos e colocar algo para fora. Quando a gente estiver com uma pessoa enlutada, a gente tem que ser muito cuidadoso para não tomar este espaço do outro, né? Não que você não precise, mas aí você vai falar com outra pessoa, né? Você vai cuidar de si, aquela teoria dos anéis serve para isso. Então, algo que a gente nunca deve fazer em nenhum contexto é, por exemplo, contar uma outra história de tragédia, né? Então, alguém está vivendo ali uma tragédia, acabou de perder seu ente querido, você falar assim, mas é verdade, meu vizinho também está passando por isso, você perdeu seu pai, imagina, meu vizinho perdeu pai e mãe, e tá todo mundo, né? E aí começa uma somatória de tragédias e isso impacta de uma forma muito negativa, tanto porque sobrecarrega meu luto, mais informações complexas, e também me tira o espaço da minha dor, quase como se eu falasse, bom, então se eu só perdi a minha mãe e o outro lá perdeu a mãe e pai, então a minha dor é menor, por exemplo, né? Pode trazer um grande equívoco. Então, acho que isso é uma questão complicada e que nos tempos atuais, como eu falei, que todos estamos precisando falar algo de nós, da nossa experiência, a gente tem que ter o cuidado redobrado. Acho que isso que eu acabei de falar sempre acontece, os enlutados relatam isso, da dor, a história do outro que vem, o outro que vem me consolar, mas ele me traz uma história mais terrível, né? E isso pode até me retraumatiza, né? A gente fala dessa maneira. Então isso sempre acontece. E nesse momento acho que tem esse risco maior pelo nosso estado de fragilidade. Então acho que dupla atenção. Perfeito, perfeito. Estão me perguntando aqui sobre o que eu falei, né, dessa ideia da escrita. Não tenho nada pronto ainda. Eu não vou me comprometer a pegar o e-mail de ninguém, porque eu não vou dar conta, eu vou esquecer. Então, o que eu vou fazer eu estou elaborando, pensando, isso vai ser postado, vai ter um chamado nas redes do infinito, infinito.etc. Então, quando eu fizer isso, você se manifesta. Eu não sei nem como vai ser isso, então eu não vou me comprometer, mas não me esperem. Você já deve estar sabendo de alguém. Já põe em prática. Você tem esse talento, você tem essa vontade. Tchau.
Comece a fazer, não espere alguém para liderar, seja você o líder desse movimento. Comece a fazer. Você sabe de alguém, já vai atrás, descobre, fuça, veja como falar com a família, tal, e me conta como foi. Tá? Eu vou fazer o chamado, mas não espera não, começa a fazer. O que a gente precisa é todo mundo se movimentando, porque isso é muito grande, não pode estar centralizado em uma ou outra pessoa. E só para fechar, fizeram uma pergunta sobre cuidados paliativos. Qual o papel de cuidados paliativos nesse momento? Então, cuidados paliativos, vou dar rapidamente, é uma abordagem da medicina que ela traz conforto. Conforto físico, emocional, espiritual, social, para pessoas que estão com uma doença ameaçadora da vida. Então, não é só em estado terminal. Neste caso específico, todos os profissionais de saúde, eles formados em cuidados paliativos, que trabalham com cuidados paliativos, eles têm uma formação muito boa no sentido de acolher o paciente, de acolher o familiar, de ter uma conversa e uma escuta bastante refinada para esses momentos de dor. E o que essa situação está trazendo é uma situação de dor muito emocional, espiritual, social, que isso está mais latente ainda do que a dor somente física. Então, o profissional de cuidados paliativos ele é muito importante nesse processo. Infelizmente, ainda somos poucos, eu já falo somos, eu não sou um profissional de saúde de cuidados paliativos, mas eu defendo tanto a causa que eu me sinto parte, de ser muito importante nesse momento de acolhimento. Então, esse é o papel, tá bom? Deixa eu ver, eu acho que a gente está chegando na hora. Valéria e Gisela, eles estão pedindo contato. Se vocês puderem deixar, escrever o contato de vocês, seja o e-mail ou rede social, onde as pessoas possam falar, eu agradeço. E amanhã, nesse e-mail também, se alguém não conseguir anotar, eu coloco esses contatos amanhã no e-mail que a gente vai mandar. Eu queria agradecer demais, foi sensacional. Eu queria fazer essa conversa todo dia com vocês. Eu ouvi um monte de elogios aqui, então muito obrigado, Valéria, muito obrigado, Gisela, foi incrível. Eu admiro demais o trabalho de vocês, admiro demais vocês, e hoje isso ficou ainda maior. Então, muito obrigado. Eu agradeço todo mundo que participou. A gente continua com esses conteúdos. Amanhã, sexta-feira, eu vou abrir de novo essa sala, só que daí sem nenhum convidado, sem um assunto específico, eu vou abrir a sala e a gente vai ver o que precisa ser falado. Como um grupo, a gente vai se apoiar e tirar dúvidas e conversar, tá? E a semana que vem segue, segunda-feira tem Cineclube da Morte, terça tem outro encontro desse com convidados, na terça vai ser com o Rogério Malvieira, a gente vai falar sobre... Como chama? Letramento em saúde, na verdade, a gente vai falar de letramento em morte, que é death literacy, né? Então, letramento em morte. Ele é um cara espetacular, ele teve com a gente no Festival Infinito, ele é ótimo. Na quinta-feira, eu vou ter a doutora Ana Cláudia e Ana Michele, do Paliativas, então as duas aqui. A gente vai falar sobre idosos e pacientes, né, que são os vulneráveis nesse momento. Na quarta-feira tem o jantar e por aí segue. A programação segue, o sarau todos os dias, tem eventos, eu não sei até quando a gente segue com isso e está sendo incrível. Tá bom? Muito, muito, muito obrigado. E a gente se vê em breve. Chama o Rodrigo Luz. Isso, a gente está perguntando nas pesquisas quem que a gente deve chamar. Então, mandem as opiniões. Respondam as pesquisas, porque para a gente é importante para ir melhorando cada vez mais. Tá bom? Eu vou salvar esse chat aqui. Pronto. Beijo para vocês. Muito obrigado. Obrigada, eu também adorei. Muito obrigada. E parabéns por abrir esse espaço tão importante para todo mundo. Obrigado. Obrigada mesmo. Obrigada, Gi. Beijo. Obrigada. Beijo, boa noite para todo mundo.